Respeito é ponte, é construção, valor à vida, libertação. Somos semente, somos farol. Quando a alma escolhe ver o sol. Sejam bem-vindos ao canal Em Nome Delas. Estou com a professora Rafaela Xavier e hoje temos a honra de receber 3 convidadas especiais que atuam diretamente na defesa da vida, da saúde mental e da justiça. Doutora Eva Aguiar, advogada, doutora Lisa Tavares, psicóloga e analista comportamental Nécia Honorato. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. O Brasil hoje enfrenta o que nós chamamos de uma verdadeira pandemia silenciosa, o feminicídio. No Ceará, são 8 mulheres assassinadas por dia e, a nível nacional, a média é de 4 mulheres diariamente. Aproveitando que estamos no mês do Agosto Lilás, queremos reforçar a conscientização da violência contra a mulher. Um caso recente, ele ganhou repercussão nacional e, segundo o site da UOL, um homem foi gravado dentro de um elevador dando 60 socos na namorada. E o que mais choca não é o que aconteceu depois, que mesmo assim ele recebeu mais de 1.500 mensagens de apoio. E na maioria das vezes eram de mulheres. O nosso objetivo é tentar entender esse fenômeno, os seus impactos e o que ele revela sobre nós, como indivíduos e como sociedade. Doutora Lisa Tavares, chega a nos assustar saber que, segundo o site da UOL, são 1.500 mulheres enviaram mensagem de apoio a um agressor. Isso pode ser considerado um caso de hibristofilia, ou seja, uma atração por homens violentos pode ser explicada por esse fenômeno psicológico? Esse é um fenômeno psicológico, mas também é um fenômeno cultural, né? Queria desejar primeiramente boa noite a todo mundo que está nos ouvindo, boa noite a essa mesa maravilhosa composta por mulheres incríveis, né? É um prazer estar aqui hoje. E, como eu estava falando, né? A bistofilia ela é um fenômeno, né? Não é considerado um transtorno, ela não está em nenhum diagnóstico, não está em nenhum manual diagnóstico da medicina, nem da psicologia, né? Nenhum CID, nenhum manual. Mas ela é um fenômeno que existe, não existe de agora, né? Existe em casos muito famosos de serial killers, então a gente já acompanha esse fenômeno existente, mas também não existe só com homens, a gente também acompanhou esse fenômeno no caso, por exemplo, da Elisa Matsunaga, né? Em casos também de mulheres, mas isso é muito presente em casos relacionados a homens. E aí a gente precisa entender que quando a gente está falando de algo onde mulheres se sentem atraídas por agressores, a gente não pode culpabilizar essa mulher, porque a gente está falando de algo que é cultural. A nossa cultura, ela normaliza a violência e ela autoriza, muitas vezes, o homem a ser violento. A gente vive numa cultura, numa sociedade machista, né, onde essa masculinidade tóxica ela é autorizada muitas vezes. E a maioria dessas mulheres que procuram esses homens violentos, agressores, né, nesses casos midiáticos, elas são mulheres que já têm na sua história de vida familiares que também foram abusivos. Então, para elas, o amor que elas conhecem, o modelo de relacionamento que elas conhecem, é esse modelo de relacionamento abusivo, né? Esse modelo de agressor. Então, para elas, o amor é igual à violência. Então, elas vão atrás daquilo que é conhecido.
Né? Então, se ela vê um modelo que é midiático, de algo que ela quer, muitas vezes, ela também tem uma necessidade de aprovação, de ser a escolhida. Né? Eu quero que ele me escolha, que é algo também que a maioria de nós mulheres é ensinada a ser, a ser escolhida por um homem. Né? Tem até uma estudiosa, uma autora da psicologia que fala muito também sobre a prateleira do amor, que é a Vanessa Zanello, que traz muito isso, de que nós mulheres somos ensinadas desde pequena trabalhar, a se moldar para ser escolhida por homens. Então, se esse homem que está na mídia, que está ganhando toda a atenção, mesmo que negativa, e eu já tenho um modelo dentro da minha casa, onde meu pai agredia a minha mãe, o meu avô agredia a minha avó, o modelo de relacionamento que eu conheço é um modelo abusivo, eu vou querer esse tipo de modelo para mim também. E, doutora, o que pode ser feito para essa mudança, para que isso não se perpetue e a gente torne isso algo comum, havendo uma aceitação da violência? Algo tem que ser feito. O que a doutora tem a nos dizer? Com certeza algo tem que ser feito, né? Isso exige uma mudança, como eu falei, cultural, né? Uma mudança individual, mas também, principalmente uma mudança cultural, que perpassa por nós indivíduos através de uma responsabilização também de nós, né? Então, a gente precisa trazer uma questão de mudança da educação dos nossos filhos, né? De mostrar o que é certo, o que é errado, de como os meninos têm que tratar as meninas, de como as meninas têm que se posicionar dentro dos relacionamentos, né? Até mudanças dentro dos nossos próprios relacionamentos, do que eu posso, do que eu não posso aceitar. Então, a gente vai quebrar padrões, mas essas mudanças culturais, elas geralmente demoram décadas, gerações para acontecer. Mas acredito que a gente, só de estar aqui falando sobre o assunto, a gente já está causando uma mudança, né? Porque era algo que na época das nossas avós não se falava. Né? Isso não era um absurdo, muitas vezes era autorizado. Era comportamento de homem que agredia a mulher, era normal, porque era estressado, tudo bem. Hoje em dia a gente já vê como um absurdo. Claro que tem pessoas que mantêm a cultura, né, vigente de que é normal, de que, é porque o que foi que ela fez, porque isso a gente escuta ainda, ela deve ter feito alguma coisa para levar 60 socos, mas que nada autoriza, nenhuma traição que seja, nada, nenhum comportamento autoriza um homem a dar 60 socos numa mulher, né? Então, nada autoriza isso, mas acredito que a gente já está aos poucos mudando essa cultura, mas precisa de muita educação. Eu acho que, como tudo na nossa sociedade, a educação vai ser a chave, mas também de punições mais graves para os agressores, como já existem, precisam ser, de fato, aplicadas corretamente. Nós temos um mundo da tecnologia, né? Que hoje o acesso à informação ele é muito grande. Então, cabe a esse homem agressor se conscientizar disso, de que ele está cometendo crimes. Cabe essa mulher que teve toda essa instrução que vem enraizada e fazer uma mudança nela, se conscientizar de que estar do lado do agressor, isso pode ser algo muito prejudicial para ela e para gerações futuras, não é isso? Com certeza. Faz parte dessa mudança dos homens se responsabilizarem. A gente não pode querer que somente as mulheres façam parte dessa mudança, né? Somente a mulher tem que parar de se envolver com o agressor. Mas os agressores eles precisam parar de existir. Os homens precisam parar de agredir, né? Então, quando a gente fala da violência contra a mulher, do combate à violência da Lei Maria da Penha, a gente está falando de algo que atinge a sociedade enquanto estrutura. E os homens fazem parte dessa sociedade. A gente não vai mudar se os homens não se responsabilizarem, porque se os homens fazem parte do problema, né, uma frase da Maria da Penha, eles precisam fazer parte da solução. Então, a gente precisa unir forças, porque esse combate não é contra os homens, é contra a violência. Né? E as mulheres, qual o papel delas? É entender que existem essas violências, né? Não somente a violência física, né? Como a gente estava conversando, né, doutora Eva? Mas vários tipos de violência, a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência sexual, a violência moral, e a gente precisa falar disso ainda, porque parece muito óbvio para algumas pessoas que estão dentro, né, desse mundo, mas para a maioria das mulheres não é óbvio. E
passar isso à frente, né? Ir atrás dos seus direitos. Mas a gente não pode culpabilizar as mulheres que ainda estão nesses relacionamentos e que sofrem violência. A gente tem que ter muito cuidado, porque uma mulher que sabe, muitas vezes, que está numa relação abusiva, que está num relacionamento tóxico, ela não procura ajuda, ela não denuncia, ela não sai, não é porque ela quer, não é porque ela não quer, não é porque ela não sabe, ou porque ela não... É porque ela não consegue, é porque ela não tem meios, ferramentas psicológicas, sociais, financeiras, de apoio, de rede de apoio, né? Então, não é porque ela não quer. E a gente tem que ter muito cuidado para não culpabilizar essas vítimas. E, ao invés disso, dar um apoio para elas. Exato. Então, cabe também aos nossos governantes saber dessa situação e tomar medidas, né? Para que essas mulheres tenham esse apoio e que essa visão seja mudada, né? Não ficar do lado do agressor. Eu acho que a partir do momento que a mulher... Nós temos esse papel de conscientizar essa mulher de que ela não está indo pelo caminho certo e que, se ela apoia, esse ciclo ele vai continuar. Esse agressor ele tem que ser punido na forma da lei. E a punição, ela tem que ser severa. Mas essa mulher, ela tem que se conscientizar que, a partir do momento que ela fica nesse ciclo, ela também está fazendo com que esse ciclo se perpetue. Então, vamos contar com o poder público para que faça medidas para que isso mude. Poder público para dar apoio para essa mulher, né, para que ela consiga romper, né, para que ela consiga ter, muitas vezes, uma casa para ir, um abrigo para ir, uma escola para colocar os filhos, uma renda para poder sair, para que ela tenha um apoio psicológico, um apoio jurídico, que é muitas vezes o que falta para essas mulheres sair. E mesmo com todo esse apoio ainda é difícil, imagina quando ela não tem. Então, ter mais aumentar essa rede de proteção para essas mulheres vítimas de violência. E responsabilizar esse agressor, mas não somente punir, mas também educar esses agressores. Porque quando a gente só pune, ele vai sair e ele vai fazer isso com outras mulheres. Muitas vezes ele sai mais revoltado ainda. Então, a gente também precisa educar, garantir que esse agressor, ele seja educado para estar de volta na sociedade e possa ver as mulheres de uma outra forma, não como propriedade, não como um ser humano inferior. Sim. Eu quero fazer aqui um adendo, né? A doutora falou aí rede de apoio, eu quero dizer para todas as mulheres que estão assistindo que nós temos, sim, rede de apoio. Aqui em Fortaleza, nós temos a Casa da Mulher Brasileira, sim, a qual lá tem um serviço de psicóloga, assistente social, né? Então, antes da mulher abrir um boletim de ocorrência ou pedir essa medida protetiva, ela é acolhida juntamente com seus filhos, né? O que está faltando aqui é uma casa de passagem, que a mulher ela possa ficar durante 6 meses ali protegida, até mesmo para ela se qualificar no mercado de trabalho. Porque a maioria dessas mulheres, além da codependência emocional, elas têm a codependência financeira. E aí as políticas públicas têm que ser criadas para que essa mulher ela possa ter autonomia financeira, para que ela possa ter a subsistência, né, do seu dia a dia juntamente com os filhos. Sim, exatamente. E existe também hoje, né, no Fortaleza, em todo o Ceará, a Procuradoria Especial da Mulher, que é onde eu atuo, né, que atuo diretamente com mulheres vítimas de violência. Eu atuo tanto na clínica particular como na Procuradoria Especial da Mulher, onde a gente faz esse atendimento também gratuito para as mulheres, atendimento psicológico, jurídico, com assistente social, e faz encaminhamento, inclusive, para a Casa da Mulher também, para outros espaços de proteção à mulher. Então, a gente sabe que as mulheres elas estão aumentando, mas muitas vezes não é o suficiente, porque muitas vezes a informação ela não chega até essas mulheres. E essa rede ela precisa ainda assim aumentar, existe, mas precisa ser aumentada, porque os casos eles estão aumentando. Mas isso é porque a informação está chegando. Né? Então, essa informação de que a gente está conversando aqui é uma forma de divulgar, então os casos acabam aumentando muitas vezes. Muito obrigada, doutora. Nada. Doutora Messia, você quer adicionar a sua fala? Não, primeiramente, boa noite a todas. Obrigada pelo acolhimento, né? Obrigada pelo espaço, que nossas vozes possam ecoar, né? Porque eu entendo, como analista comportamental, o que é que eu posso falar? Pouco. Por quê? Para que eu faça uma análise comportamental do caso, eu teria que fazer uma análise individual. E nós fazemos isso, nós com a empresa MRI, né, que sou eu e mais 2 sócias, por meio de uma ferramenta chamada Assessment,
nessa ferramenta, nós vamos ver os tipos psicológicos, nós vamos analisar justamente o perfil comportamental, que é o natural, que naturalmente nós nascemos para ser, mas que muitas vezes nós vamos para o adaptado. Nós nos adaptamos a ser para corresponder a alguma ou expectativa familiar, social ou psicológica mesmo de relacionamentos. Então, para isso, eu teria que fazer uma pesquisa individual com ele, né? E como não é, eu faço mais uma análise social, como mulher, como mãe, como vítima, que já passei também por algumas áreas de violência, né, contra a mulher, que são várias, como a doutora bem falou. E que dentro de tudo isso, o que é que eu posso analisar, né? O que eu posso analisar é que isso vai além da consciência. Isso não é uma coisa tão óbvia como aparenta ser, infelizmente. Então, o lugar de acolhimento, ele é muito importante, porque quando essa mulher sai de casa, procura ajuda, quando ela passa por todos esses canais que hoje estão abertos para ela, é uma vitória muito grande. Isso significa que ela já está em um movimento de consciência, né? Mas isso não é o que acontece na maioria dos casos. Né? Tanto é que muitas morrem. Por que morreram? Por que permitiram chegar a isso? Porque elas não veem. Né? Se a gente se nós trouxermos isso para a visão, né? como um tipo de... Elas são cegas. Elas estão embaçadas, muitas vezes. Seja pelo cultural, seja pelos valores. Eu falo e analiso muito a questão da dependência emocional. Essa dependência emocional, ela não só nos leva a viver relacionamentos abusivos, mas como também ela nos rouba de nós mesmos. Então, o senso de pertencimento, de importância, né? Qual a importância que eu tenho quando eu vou escrever um e-mail para um cara? Qual a importância eu estou me dando quando eu me submeto a escrever um e-mail para um cara que acabou de agredir uma mulher dentro de um elevador com 61 socos? Porque se fosse só um, já era muita coisa, né? Então, assim, o meu medo como o meu receio como analista social, né, de observar, de ocupar esse lugar de sociedade mesmo que nós temos que fazer e que é tão importante até para minha consciência, né, de espaço. Eu estou ouvindo aqui atentamente as doutoras e trazendo isso para a minha vida. Nossa, como isso pode se adaptar em tantas áreas da vida, para mim, para minha filha, nas orientações que eu dou, nas amigas, nos conselhos que eu posso dar. Então, como isso é importante, porque não é tão óbvio como parece ser. E voltando assim à temática aqui, né, quando se fala desse agressor, dele estar sendo assediado, né, por várias mulheres, infelizmente isso é mais comum do que o que se imagina. Né? Se nós formos em um presídio num dia de visita, nós vamos ver várias mulheres trocando papelzinho com presidiários. E aí eu estava ouvindo outro dia a doutora Érica, que é uma advogada na Paraíba, que ela pegou um caso e, nesse caso, essa mesma pessoa passou para ela 4 maridos que estavam presos. Primeiro um, depois o outro. E aí foi o que levou ela a querer saber por que essa mulher tem tanto marido, que ela intitulava assim, presidiário. E ela disse, porque eu sou apaixonada por bandido, mas ele tem que estar preso, eu só gosto de bandido preso, eu não gosto de bandido solto. E aí ela disse que dentro dessa fala despertou nela a curiosidade de entender mais sobre isso. E ela fala sobre os perfis dessas mulheres, né? Cada uma é levada por uma motivação diferente. Então, tem aquela que é justamente assim, se acha o patinho feio da sociedade, nunca se inseriu em nada, e aí ela procura um bandido para se relacionar, porque acha que vai ser vista por ele, só vai ser ela. Tem também aquela que já é uma advogada, que ela fala também que tem casos de juíza, de missionárias, de pessoas que estão ali para ajudar, para servir, e acaba acolhendo essa pessoa, dizendo que faltou algo social para eles. Então, faltou uma ceia de Natal, faltou uma oportunidade, e aí elas acolhem eles na vida delas para poder proporcionar, né, que muitos chamam de síndrome da salvadora, né? E tem também aquela que vai porque quer ser protegida.
e acha que se relacionar com um criminoso que está lá, que é um bandido fluente, né, influente, ela vai ter essa proteção aqui fora e vai usar isso como um poder, né? Olha, eu fui namorada ou esposa de fulano de tal, não mexa comigo. Então, todas essas questões me levam a pensar sobre justamente essa dependência emocional, as falhas sociais, a visão de si, de merecimento, de pertença, porque também é importante saber de onde nós viemos, quem nós somos, né? Eu trabalho também com a questão de nacionalidade, aí a gente faz um estudo genealógico. E a partir desse estudo a gente começa a ver a genealogia dos nossos antepassados, dos nossos ascendentes. E com isso você passa a observar, nossa, eu não cheguei aqui por acaso, antes da minha pai, da minha mãe. Então tem toda uma trajetória para a gente estar aqui hoje, né? Várias de nossas avós, mães, bisavós passaram, tiveram a história delas, que muitas vezes não foi contada, que muitas vezes foi simplesmente suportada, né? Então, estar aqui hoje, para mim, é oferecer para essas mulheres um lugar de acolhimento. Eu acho que nós tínhamos que estar muito mais de braços abertos, né, do que pensando muito ou querendo entender, apontar, dar nomes, mas de braços abertos para acolher. Porque se nós formos investigar na raiz de tudo, vai ter sempre uma falta aí, vai ter sempre uma busca, né? Não é movida por um ato inconsequente. Tem uma motivação que para ela parece ser lógica, né? Tanto é que essa moça do elevador, ela tinha uma profissão, ela tinha uma identidade bem preservada, era uma moça bem cuidada, que tinha uma rotina saudável e se prendeu a isso. E pelo que eu vi da reportagem dela, ela fala que ela já sabia que ele tinha esse comportamento agressivo, mas achava que com ela não ia ser dessa forma. Sempre é assim, né? A gente nunca acha que vai ser com a gente. E muitas dessas mulheres que mandam essas cartas, que mantêm esse contato, elas acham que com ele, elas vão... que com elas, o comportamento desses agressores vão mudar. Né? Ah, não, comigo eu vou fazer ele ter outro perfil. Né? Eu vou conseguir mudar ele, que é a questão da salvadora, né? Daquela mulher como clínica de reabilitação de homem, né? Então, eu vou ser a escolhida e eu vou conseguir transformar ele. E isso vai dar um lugar para ela na sociedade a partir disso, né? Sim. Isso vai dar uma identidade para ela, que muitas vezes essa identidade está perdida, né? Como a Messi estava explicando muito bem. Então, é algo que a gente precisa trabalhar tanto de forma individual, né, nas terapias individuais, para entender caso a caso, porque não existe uma explicação única, mas como um fenômeno também social, a partir de como nós mulheres somos socializadas muitas vezes para consertar os homens, né, para entender, para acolher da forma que for, não importa se ele cometeu vários crimes, não importa se ele deu 60 socos comigo, vai ser diferente, porque eu vou conseguir transformar. Eu vou ter um amor para dar muito maior do que aquilo que ele já recebeu a vida toda. Porque há sempre essa tendência romântica, né? A gente querer romantizar. Então, é tão importante você construir uma fala, né? Sobre relacionamentos saudáveis, sobre busca, sobre quem eu sou, o que eu quero. Reciprocidade. Para que tudo isso seja construído da forma que tem que ser. E ninguém vem pronto, lógico que não, né? Todos nós temos as nossas dificuldades. Mas é importante que cada um tenha a sua consciência individual, para que depois isso venha ser somado e respeitado. Porque a partir do momento que eu entendo as minhas questões, eu também vou colocar para ver o outro da forma que ele tem as deles, né? Com compaixão e não com conserto, porque ninguém conserta ninguém. Né? Nós somos indivíduos, eu acho isso assim, magnífico, por mais que eu tenho primos que são gêmeos, que são idênticos até na fala, mas eles têm um comportamento, um jeito de ser, os valores muito diferentes um do outro. Então não é porque você é muito individual o ser humano, é muito único, então a gente tem que saber preservar essa individualidade e aceitar o outro como ele é, e não na busca de transformar esse outro, porque ninguém pode fazer isso. É um processo muito, muito nosso. Sim, sim. Agora, eu queria entrar numa esfera mais jurídica, né, doutora Eva? Num caso assim, onde a mulher, ela sabe o histórico do homem,
ela sabe que ele agrediu a namorada e que se ela se decidir relacionar com ele, né, um relacionamento afetivo, que ela pode chegar a ser vítima, né, tanto de agressão ou como até ser morta por ele. Num caso desse, né, se vier a júri popular, caso ela seja morta, né, será que a defesa dele, né, poderia ser influenciada perante ao júri? Olha só, quando a mulher chega ao ponto de ser acometida pelo crime de feminicídio, que é um crime hediondo, essa mulher ela já passou por todos os tipos de violência. É a ponta do iceberg, né? Porque é uma espiral a violência. O homem chega dizendo que ama, aí depois vem as agressões verbais, físicas, e depois vem um arrependimento. É um ciclo. E a mulher sempre pensa que o homem vai mudar. Ela tem essa consciência, não, ele vai mudar. Depois que ele casar, ele melhora. Muitas mulheres têm essa concepção. Mas assim, em termos de defesa dele, né? Porque a mulher, ela passou por um crime de tentativa de feminicídio ou feminicídio, né? Quem vai fazer a defesa dessa mulher, quem é o autor da ação, é o Ministério Público. O advogado ou a Defensoria Pública vai entrar como assistente de acusação. E por todos esses tipos de violência que a mulher já passou, ela deveria ter entrado, pelo menos, com a medida protetiva contra o agressor, antes que aconteça o crime de fato. Porque a medida protetiva vai fazer com que esse homem não chegue perto dela, que não tenha nenhum tipo de comunicação, seja por e-mail, seja pelo WhatsApp, seja pelas redes sociais. Então, a mulher ali, com a medida protetiva, e se o autor do crime, na tentativa de feminicídio, ele foi preso em flagrante e depois ele vem a usar uma tornozeleira eletrônica, essa mulher ela vai ter um botão que a gente chama de botão do pânico. Então, quando aquele agressor, aquele réu que está respondendo ainda em liberdade, né, chega perto da mulher, ela tem como acionar o botão do pânico. Mas em caso da defesa da vítima, aí sim, é o Ministério Público junto com assistente da acusação, que no caso é o advogado ou o defensor público. Doutora Lisa, ao saber que está recebendo apoio, até de natureza amorosa, isso pode reforçar no agressor uma sensação de poder? Com certeza. A maioria desses agressores, ele se sente validado pela sociedade. Né? Então, quando ele vai para a roda de amigos, por exemplo, e fala que brigou com a mulher, que gritou com a mulher, aí os amigos falam, você tá certo mesmo, porque ela, né, te desobedeceu, ou porque ela saiu e não avisou, porque ela estava usando roupa curta. E os amigos, eles aprovam, né, todo o comportamento do humano, ele é validado pelo meio social. E ele, a partir dessa validação social, ele tende a se repetir. Então, a partir do momento que ele recebe essas cartas, né, essa aprovação social, mesmo que de uma minoria, porque a maioria, né, pela comoção pública, não está do lado dele, mas ele tem, né, na cadeia esse contato, né, essa validação, isso pode dar para ele, não, se tem pessoas que estão do meu lado, talvez eu não esteja errado. Ele vai se apegar, provavelmente, né, eu não tenho como dar certeza, porque eu não converso com ele, aqui a gente está trazendo aqui suposições, né, tá conversando através de suposições, mas pode ser, sim, que ele se valide dessas 1.500 pessoas, porque nós vamos tender a ficar aquilo que nos favorece. Não é verdade? Então, e não são somente essas pessoas que estão do lado dele. Né? Tem muitos homens, muitas outras pessoas que validam esse comportamento dele, né? Que perguntam, que questionam, como eu falei, o comportamento dela para ela agir, né? Que culpabilizam a vítima pelo comportamento dele. Então, ele deve ter feito isso porque ela causou de alguma forma. Assim como outras violências que acontecem com as mulheres são validadas através do comportamento da mulher. Então, isso é dar munição para o agressor, sim. O machismo estrutural, ele está muito presente. Isso tem que ser combatido. E, paralelamente, no caso de 1.500 mulheres dando apoio
para que esse machismo continue, tem que ser trabalhado isso. Tem que ser trabalhado esse homem, esse agressor, como a doutora bem falou, que ele precisa, né, desse tratamento. E essa mulher, ela precisa mudar essa visão de que o que acontecia era aceitável, porque aí passa a ser um ciclo. E esse ciclo está na hora de acabar. Nós, mulheres, não podemos mais estar dando apoio a agressores. Nós temos que encerrar esse ciclo. Sim. Nós precisamos de políticas públicas, nós precisamos de mulheres nessa luta no tocante a esse apoio. Isso não deve mais acontecer. O que você tem a me dizer, Mércia? Quando se fala muito em números, né? E às vezes eu me assusto muito, porque parece que são números. Quando fala mais de 8 mulheres são agredidas diariamente, mais de 1.000, não sei quantas morreram. Me assusta porque eu acho que passa a ser números e não pessoas, né? Então, quando uma mulher morre muitas vezes uma mãe, morre uma filha, morre uma neta, morre uma professora, morre uma advogada, morre uma pessoa. Então, assim, eu tenho muito receio daquilo que passa a ser visto como normal, né? E, normalmente, essa normalidade vem pelo senso comum. Tá tão comum isso, agora todo mundo só fala de agressão às mulheres. Agora todo mundo só fala sobre feminicídio. Como se fosse um número, uma questão à parte e não dentro. Porque muitas vezes existem mulheres sendo agredidas de várias formas do nosso lado. E a gente não sabe disso. Muitas mulheres, quando começam a perder, eu digo assim, vamos ficar atentas, né? Quando a mulher começa a perder a sua subjetividade, né? Quando ela começa a ter comportamentos diferentes daquilo que ela tinha, quando ela começa a contradizer uma fala que antes era dela, eu quero trabalhar, eu quero... Aí ela começa a falar, não, mas não é necessário, é melhor viver assim. Quando ela começa a se retrair, se aproxime, acolha, ame. Não é o fim, porque também do outro lado tem um homem, não um monstro, tá? Se ele vai se tornar um monstro, aí é uma opção dele. Mas antes que isso aconteça, vamos tentar chegar com apoio para os dois, né? O cara que deu 61 socos nessa mulher é muito além daquilo, por mais que fosse uma crise de ciúme e ele não tivesse o autocontrole, domínio próprio, vai muito além de toda essa situação. São 61 socos em questões de segundos, de minutos. 36. 36 segundos. Você esmurrar 61 vezes uma pessoa. Então, vai muito além daquilo que a gente pode até entender, né? Não vamos entender. Me leva também a pensar de onde está essa raiva desse homem. Porque não é proporcional. Se for falarmos de proporcionalidade, de legítima defesa, né? Vai muito além disso. Então, onde está isso dentro dele? Né? Onde está essa raiva que gerou essa explosão? E aí a gente pode começar a pensar, e eu não falo só para mulheres, eu falo para os homens também. Quando você olha para a sua esposa, ou para a sua namorada, ou para a sua paquera, essa roupa não lhe favoreceu. Você não está bonita. Você é muito feia. Você não vai arranjar ninguém, ou você não... Só eu lhe quero. Olhe para si e pergunte para você mesmo, homem. Onde está isso dentro de mim que me incomoda tanto ver minha mulher bonita? Me incomoda tanto o sucesso dela? Onde está isso dentro de mim? Se façam perguntas, né? E você, mulher, também. Se você ama, tente provocar essas perguntas nele. Eu não vou lhe deixar, eu não vou... Mas por que você está pensando assim? Por que você me vê dessa forma? Né? Isso não condiz com o que eu sou. Abrindo sempre uma frente de diálogo, e não de submissão, porque eu converso com muitas mulheres e muitas dizem assim, mas é porque eu prefiro minha paz.
Para eu ter minha paz, eu prefiro me calar, eu prefiro não sair com as minhas amigas, porque nem é tão importante. Aí começa as historinhas, porque tudo vem depois narrado por uma historinha. É porque eu achei que ele fosse mudar, porque ele chorou, ele disse que não tinha pai. Aí eu fui, tudo tem uma historinha de justificativa, e não estou dizendo que você está errada. Essas historinhas fazem sentido para elas, ou para eles também, né? Vamos falar de uma forma geral. Fazem sentido. Então, vamos analisar muito mais se perguntando, né? Ou despertando no outro essas perguntas, porque 61 socos em questões de segundos não estava só naquela mulher essa raiva. Eu não posso acreditar nisso. Eu acredito que deve ter alguma coisa dentro dele que vai além disso. E nem tudo é transtorno também, né? Vamos parar de achar que tudo é um transtorno, que tudo está ligado a uma doença. Não é isso. Embora que, sim, há muitos casos doentio, né? Mas não vamos olhar somente por essa perspectiva, porque a partir disso nós também tiramos a nossa responsabilidade de nos analisarmos e de trazer ao outro a responsabilidade, porque tudo é questão de responsabilidades. Eu preciso assumir as minhas responsabilidades, assim como você precisa assumir as suas, e isso faz com que nós vivamos em sociedade de forma harmônica. É cada um cumprir com o seu papel social dentro dos limites estabelecidos, que não precisaria nem de uma lei, mas que existem as leis justamente porque o ser humano não respeita as regras do outro. Não é regra só do regra do outro, porque eu vou ferir ao outro, não é só a mim, né? Então, eu penso muito dessa forma de se perguntar, de se questionar, de até passar aqui para as doutoras, né? Essa questão do ir além, que poderia ser chamado de uma legítima defesa, em alguns casos, que vão sempre se excedendo, né? Dele mesmo, na justificativa dele, né, que ele falou, quis culpabilizar ela, que tinha um telefone, que tinha... E que se tivesse, né? A questão não é essa, a questão é o excesso da agressão disso tudo, né? E as mulheres hoje precisam aprender técnicas de autodefesa, porque aonde a mulher mais apanha é no rosto. Se ela souber, pelo menos se defender com essas duas mãos e proteger aqui a face, ela não tinha tido tantas fraturas. E depois desse caso, no Rio Grande do Norte, essa semana mesmo já teve outro no Distrito Federal. Então, as mulheres precisam aprender técnicas de autodefesa. Questão de sobrevivência, né? Questão de sobrevivência. E eu ainda digo mais, mulheres tenham mais amor próprio, né? Porque a gente nasceu para dar certo, a gente nasceu para ser felizes. E não negocie a sua paz de espírito. Não se acomode, porque, eu estou vivendo isso, ela não sabe muitas vezes detectar qual é o tipo de violência que ela está sofrendo. Então, hoje, nós temos mais voz, vezes, de buscar uma rede de apoio, né? Hoje tem muitos movimentos com mulheres, porque, assim, existe também o narcisista, não é isso, doutora? Aquele que quer controlar tudo, para onde ela vai, com quem ela vai, se limita também à família. Então, tem que ficar alerta a esses tipos de desvio de personalidade. Eu sou advogada, mas eu estou estudando todos os tipos de personalidade para poder entender a mente humana. Sim. Né? Isso é ótimo. Entender também que paz sem voz não é paz, é medo. É uma música, né? E sempre essa música me leva a refletir. Quando eu estou até temerosa em alguma decisão, eu digo, não, paz sem voz não é paz, é medo. É enfrentar. Às vezes, para a gente viver uma paz, a gente tem que lutar uma guerra, né? E que normalmente é uma batalha que vai valer a pena. Queremos agradecer a presença da doutora Eva, da doutora Lisa e da Mércia. Imagina. Encerramos, mas o tema ele continua. Um agressor de 61 socos recebeu mais de 1.500 mensagens de apoio. E esse número, ele não é uma estatística. Ele é um alerta social.
É um alerta porque evidencia um fenômeno que precisa ser estudado, compreendido e enfrentado. Mulheres apoiando homens que agridem mulheres é um contrassenso doloroso. E mais do que isso, é um sofrimento, um adoecimento social. Em algum momento, essas mulheres foram ensinadas a normalizar o sofrimento, a minimizar a dor alheia e até a própria dor. E nós precisamos perguntar o que há por trás desse comportamento e o que está faltando de consciência, de empatia e da própria identidade feminina. Apoiar um agressor alimenta o ciclo de violência. Isso vale para todos: família, vizinhos, internautas. O silêncio, a omissão, a ironia ou opiniões que minimizem a agressão são também formas de conivência. Com o tempo, a sociedade ela se acostuma e, quando percebe, já aceitou. Se você apoia quem agride mulher, algo dentro de você precisa ser revisto. E isso não é uma doença, não é posicionamento. Isso é conivência. Se conivência com a violência causa danos, se analise, se escute, se questione. O que começa com apoio pode terminar com mais uma mulher morta. Então, nunca poderemos apoiar um agressor. Ele tem que pagar pelos seus crimes. Mas estamos aqui para fazer um alerta. Você, mulher, procure ajuda. Porque se estamos apoiando quem nos agride, nós estamos dando um ciclo que ele não vai parar. E o nosso intuito é que isso pare. O Em Nome Delas é um grito de alerta, é um gesto de amor e um convite à mudança. O Em Nome Delas está aqui para escutar você. E aí eu quero convidar você que assistiu o nosso podcast para seguir o nosso canal, para se inscrever, ativar o sininho de notificações, dê a sua opinião, envie para amigos e ajude o nosso canal a chegar a enviar a mensagem para quem precisa ouvi-la.